Capítulo 2. A Lei da Influência. A verdadeira medida da liderança é a influência, nada mais, nada menos. Como são os líderes? Eles sempre parecem poderosos, admiráveis, carismáticos? E como avaliar a eficácia de um líder? É possível colocar duas pessoas, uma ao lado da outra, e instantaneamente dizer qual é o melhor líder? Essas são perguntas que as pessoas fazem há centenas de anos. Um dos líderes mais eficazes do final do século XX decididamente não era admirável à primeira vista. Quando a maioria das pessoas pensa em Madre Teresa, vê uma mulherzinha frágil, dedicada a servir os miseráveis. Ela foi isso, mas também foi uma grande líder. Digo isso porque ela exerceu admirável influência sobre os outros. E se você não tem influência, nunca conseguirá liderar os outros. Pequena estatura, grande impacto. Lucinda Bardey, que trabalhou com Madre Teresa no livro O Caminho da Simplicidade, descreveu a freira como a quintessência da empreendedora enérgica que identificou uma necessidade e fez algo em relação a isso. Criou uma organização com todas as probabilidades, formulou seus princípios e criou filiais em todo o mundo. A organização fundada e comandada por Madre Teresa chama-se Missionárias da Caridade. Enquanto outras ordens da Igreja Católica estão em queda, a dela cresce rapidamente, tendo chegado a 4.000 membros quando ela era viva, sem contar os numerosos voluntários. Sob seu comando, seus seguidores atuaram em 25 países de 5 continentes. Apenas em Calcutá, ela criou um lar para crianças, um centro para leprosos, uma casa para moribundos e miseráveis e uma casa para tuberculosos e portadores de doenças mentais. A construção de uma organização como essa só pode ser conseguida por um verdadeiro líder. O impacto de Madre Teresa se estendeu muito além do seu ambiente próximo. Pessoas de todas as origens e de países de todo o mundo a respeitavam, e quando ela falava, as pessoas ouviam. A escritora Peg Nolan, que já foi responsável pela redação de discursos presidenciais, escreveu sobre um discurso que Madre Teresa fez no National Prayer Breakfast, Café da Manhã Nacional de Oração, em 1994. Ele exemplifica o grau de influência dessa mulher de aparência frágil sobre os outros. Nolan observou: o establishment de Washington estava lá, além de alguns milhares de cristãos, católicos ortodoxos e judeus. Madre Teresa falou sobre Deus, o amor e as famílias. Ela disse que devemos amar uns aos outros e cuidar uns dos outros. Houve muitos murmúrios de concordância, mas depois o discurso se tornou mais duro. Ela falou de pais infelizes largados em asilos, onde sofrem por terem sido esquecidos. Ela perguntou: estamos dispostos a doar nós mesmos e enfrentar o sofrimento para estarmos com nossa família ou colocamos nossos interesses pessoais em primeiro lugar? Na plateia, os filhos da geração próspera dos Estados Unidos começaram a se remexer nas cadeiras. A seguir, ela continuou: acho que a maior ameaça à paz hoje é o aborto, disse ela, e explicou a razão para isso, em termos claros. Por cerca de 1,3 segundos houve silêncio. Depois os aplausos encheram a sala. Mas nem todos aplaudiram. O presidente e a primeira-dama, Bill e Hillary Clinton, o vice-presidente e Sra. Gore, pareciam estátuas de cera sentadas no museu de Madame Tussauds, pois não moveram um músculo sequer. Madre Teresa não parou por aí. Ao terminar, não havia praticamente ninguém que ela não tivesse ofendido. Naquela época, se qualquer outra pessoa do mundo tivesse feito aquelas afirmações, as reações das pessoas certamente seriam hostis. Haveria vaias e assobios, ou muitos sairiam da sala. Mas quem falava era Madre Teresa. Provavelmente ela era a pessoa mais respeitada do planeta na época. Assim, todos ouviram o que ela tinha a dizer. Embora muitos deles discordassem daquilo de forma veemente, de fato, sempre que Madre Teresa falava, as pessoas escutavam. Por quê? Ela era uma verdadeira líder. E quando o verdadeiro líder fala, as pessoas escutam. Liderança é influência. Nada mais, nada menos. Liderança não é. A liderança é muitas vezes mal compreendida.
Quando as pessoas sabem que alguém tem um título admirável ou uma posição de liderança, supõem que aquela pessoa é um líder. Algumas vezes isso é verdade, mas os títulos não têm muita importância no que diz respeito a liderar. A verdadeira liderança não pode ser concedida, indicada ou atribuída. Ela é fruto unicamente da influência. E isso não pode ser dado, precisa ser conquistado. A única coisa que um título pode comprar é um pouco de tempo para aumentar seu grau de influência sobre os outros ou para diminuí-lo. 5 mitos sobre a liderança. As pessoas têm muitos conceitos equivocados e mitos sobre líderes e liderança. Eis os 5 mais comuns. Número 1. O mito do gerenciamento. Uma confusão comum é a de que liderança e gerenciamento são a mesma coisa. Até poucos anos atrás, livros que afirmavam ser liderança, na verdade eram com frequência sobre gerenciamento. A principal diferença é que liderança diz respeito a influenciar pessoas para que o sigam, enquanto gerenciamento se refere à concentração na manutenção de sistemas e processos. Como comentou ironicamente o ex-presidente do conselho e presidente da Chrysler Lee Iacocca, às vezes o melhor gerente pode até mesmo ser como um garotinho que sai para passear com o seu cachorro grande, mas espera para ver aonde o animal quer ir, para poder levá-lo até lá. A melhor forma de verificar se uma pessoa pode liderar em vez de apenas gerenciar é pedir que ela crie uma mudança positiva. Gerentes podem manter um rumo, mas via de regra não conseguem mudá-lo. Sistemas e processos também não conseguem isso. Para colocar as pessoas em uma nova direção, você precisa de influência. O mito do empreendedor. As pessoas muitas vezes supõem que todos os empreendedores são líderes, mas nem sempre é assim. Os empreendedores são hábeis em identificar oportunidades e aproveitá-las. Eles identificam necessidades e compreendem como atendê-las de um modo que gere lucro, mas nem todos eles são bons no trato com as pessoas. Muitos descobrem a necessidade de se associar com alguém habilidoso na parcela referente ao trato com as pessoas da equação. Se eles não conseguem influenciar pessoas, então não conseguem liderar. Terceiro, o mito do conhecimento. Sir Francis Bacon afirmou: conhecimento é poder. Se você acredita que o poder é a essência da liderança, talvez então suponha naturalmente que aqueles que têm conhecimento e inteligência são por conseguinte líderes. Isso não é necessariamente verdade. Você pode ir a qualquer grande universidade e conhecer brilhantes cientistas, pesquisadores e filósofos cuja capacidade de pensar é tão alta que está fora dos parâmetros normais, mas cuja capacidade de liderar é tão baixa que sequer chega a ser visualizada nos parâmetros. Nem QI, nem escolaridade necessariamente equivalem à liderança. Quarto, o mito do pioneiro. Outro equívoco é o de que qualquer um que esteja à frente da multidão é um líder. Mas ser o primeiro nem sempre é o mesmo que liderar. Por exemplo, Sir Edmund Hillary foi o primeiro homem a chegar ao cume do Monte Everest. Desde sua escalada histórica em 1953, centenas de pessoas o seguiram para realizar o feito, mas isso não faz de Hillary um líder. Ele sequer era o líder oficial da expedição quando chegou ao cume. O líder era John Hunt. E quando Hillary viajou para o Polo Sul, em 1958, como parte da expedição transantártica da Commonwealth, estava acompanhando outro líder, Sir Vivian Foote. Para ser líder, a pessoa precisa não apenas estar na frente, mas também ter pessoas por livre e espontânea vontade indo atrás dela. Segundo, seguindo sua liderança e agindo a partir de sua visão. Definir tendências não é o mesmo que liderar. Número 5. O mito da oposição. Como já foi dito, o grande mal-entendido em relação à liderança é que as pessoas a consideram baseada na posição, mas não é. Pense no que aconteceu há alguns anos na Courtgen, a agência de publicidade antes conhecida como Saatchi Saatchi. Em 1994, investidores institucionais da Saatchi Saatchi obrigaram o conselho de diretores a demitir Maury Saatchi,
o presidente da empresa. Qual foi o resultado? Vários executivos o acompanharam em sua saída, assim como muitas das maiores contas da empresa, incluindo British Airways e Mars, a fabricante de doces. A influência de Saatchi era tão grande que sua partida fez com que o valor das ações da empresa caísse de $8 e 8,62 para $4. O que aconteceu foi resultado da lei da influência. Saatchi perdeu o título e a posição, mas continuou a ser o líder. Stanley Huff afirmou: "Não é a posição que faz o líder, é o líder que faz a posição." Quem é o verdadeiro líder? Há muitos anos havia um programa de televisão chamado Falar a Verdade. Ele funcionava assim. No começo do programa, 3 participantes diziam ser a mesma pessoa. Um deles estava dizendo a verdade. Os outros 2 eram atores. Um júri de celebridades fazia perguntas às 3 pessoas e, por fim, cada um dos jurados dava sua opinião sobre quem dizia a verdade. Muitas vezes, os atores blefavam tão bem a ponto de enganar os jurados e a plateia. Para identificar um verdadeiro líder, a tarefa pode ser muito mais fácil. Não dê atenção às alegações da pessoa de que ela é o líder. Não estude suas credenciais, não confira seu título, confira sua influência. A prova da influência está nos seguidores. Aprendi a lei da influência quando aceitei meu primeiro emprego ao sair da faculdade. Eu tinha todas as credenciais necessárias, tinha a formação universitária apropriada, conhecia muito o trabalho por causa do treinamento que meu pai me dera, tinha a posição e o título de líder na organização. Era um currículo bastante bom, mas isso não fez de mim um verdadeiro líder. Em minha primeira reunião de diretoria, logo descobri quem era o verdadeiro líder. Um fazendeiro, Cláudio. Quando ele falava, as pessoas escutavam. Quando ele dava uma sugestão, as pessoas a respeitavam. Quando ele liderava, os outros o seguiam. Se eu quisesse ter impacto, teria de influenciar Cláudio. Ele, por sua vez, influenciaria todos os outros. Era a lei da influência em ação. Liderança é. A verdadeira medida da liderança é a influência, nada mais, nada menos. A ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher observou: estar no poder é como ser uma dama. Se você precisa dizer às pessoas que é, então você não é. Se você observar a dinâmica que há entre as pessoas em quase todos os setores da vida, verá algumas pessoas liderando e outras seguindo. Como também perceberá que com influência, posição e título tem pouca relação com quem realmente está no comando. Assim, porque alguns indivíduos surgem como líderes enquanto outros, por mais que tentem, não conseguem influenciar ninguém. Acho que há diversos fatores em ação. Caráter. Quem eles são? A verdadeira liderança sempre começa dentro da pessoa. Por isso, uma pessoa como Billy Graham consegue atrair cada vez mais seguidores com o passar do tempo. As pessoas conseguem sentir a profundidade do seu caráter. Relacionamentos. Quem eles conhecem? Você só é líder se tem seguidores. E isso sempre exige o estabelecimento de relações. Quanto mais profundo o relacionamento, mais forte o potencial de liderança. Em minha carreira, sempre que eu cheguei a uma nova posição de liderança, imediatamente comecei a construir relacionamentos. Construa os tipos certos de relacionamento com as pessoas certas em volume suficiente e poderá se tornar o verdadeiro líder de uma organização. Conhecimento. O que eles sabem. A informação é vital para um líder. Você necessita de uma noção dos fatos, uma compreensão da dinâmica dos fatores e do momento e de uma visão do futuro. O conhecimento por si só não faz de ninguém um líder, mas sem conhecimento ninguém pode assumir a liderança. Sempre que eu ingressava em uma organização, passava muito tempo fazendo meu dever de casa antes de tentar assumir a liderança. Intuição. O que eles sentem? A liderança demanda mais do que apenas controle da informação. Demanda a capacidade de lidar com várias questões intangíveis. De fato, muitas vezes, essa é uma das principais diferenças entre gerentes e líderes. Líderes buscam reconhecer e influenciar questões intangíveis como energia, moral, oportunidade e impulso. Experiência. Onde eles estiveram.
Quanto maiores foram os desafios que você enfrentou no passado como líder, mais provavelmente os seguidores darão uma chance a você no presente. A experiência não é garantia de credibilidade, mas ela encoraja as pessoas a dar a você uma oportunidade de provar que é capaz. Sucesso anterior. O que eles fizeram? Nada apela mais aos seguidores que um bom histórico. Quando ocupei minha primeira posição de liderança, não tinha um histórico. Não podia apontar sucessos do passado para levar as pessoas a acreditarem em mim. Mas no momento em que assumi a segunda posição, já tinha um histórico positivo. Sempre que me expunha, assumia um risco e saía vitorioso. Os seguidores tinham um outro nível para confiar em minha capacidade de liderança e a escutar o que tinha a dizer. Capacidade. O que eles podem fazer? O importante para os seguidores é aquilo de que um líder é capaz. As pessoas querem saber se aquele indivíduo é capaz de levar a equipe à vitória. Afinal, é por isso que as pessoas o escutam e o reconhecem como seu líder. Assim que elas deixam de acreditar que você é capaz de conduzi-las à vitória, param de escutar e de seguir. Liderança sem poder. Eu admiro e respeito a liderança de meu grande amigo Bill Hybels, pastor fundador da Willow Creek Community Church em South Barrington, Illinois, uma das maiores igrejas dos Estados Unidos. Bill acredita que a igreja é o empreendimento que mais demanda liderança em toda a sociedade. Muitos empresários ficam surpresos quando ouvem essa afirmação, mas eu acho que Bill está certo. No que ele baseia sua crença? A liderança por posição frequentemente não funciona em organizações voluntárias em que não há poder. Em outras organizações, a pessoa que ocupa uma posição tem um poder inacreditável. Nas Forças Armadas, os líderes podem se valer do posto e, se tudo mais o falhar, jogar as pessoas na cadeia. Nas empresas, os chefes têm um enorme poder na forma de salário, benefícios e privilégios. A maioria dos seguidores é bastante cooperativa quando sua sobrevivência está em jogo. Mas em organizações voluntárias, o que funciona é liderança em sua forma mais pura, influência. O psicólogo Henry A. Overstreet observou: a verdadeira essência de todo o poder de influenciar está em levar a outra pessoa a participar. Seguidores em organizações voluntárias não podem ser arrastados a bordo. Se o líder não tem influência sobre eles, eles não o seguirão. Recentemente, em uma reunião na qual falava a um grupo de presidentes e superintendentes de empresas, um dos participantes pediu conselhos sobre como identificar os melhores líderes em sua organização. Meu conselho foi pedir aos candidatos que liderassem uma organização voluntária durante 6 meses. Se aqueles líderes, embora não ocupassem um cargo de poder nessa organização, conseguissem levar as pessoas a segui-los, ao recrutar funcionários para trabalho voluntário, ao fazer serviços à comunidade, ao trabalhar com a organização não governamental United Way e assim por diante, seria possível saber se eles conseguem influenciar os outros. Essa é a marca da verdadeira capacidade de liderança. De comandante a soldado e a comandante em chefe. Uma de minhas histórias prediletas que ilustra a lei da influência é a de Abraham Lincoln. Em 1832, décadas antes de se tornar presidente, o jovem Lincoln reuniu um grupo de homens para combater na guerra contra os índios de Black Hawk. Naquela época, a pessoa que formava uma companhia voluntária para a milícia se tornava com frequência seu líder e assumia uma patente de comandante. Naquela oportunidade, Lincoln recebeu a patente de capitão. Mas Lincoln tinha um problema. Ele não sabia nada sobre questões militares. Ele não tinha experiência militar anterior e desconhecia todas as táticas. Ele tinha dificuldade em se lembrar dos procedimentos militares mais simples. Por exemplo, certo dia, Lincoln estava comandando a marcha de um grupo de 24 homens por um campo e precisava guiá-los através de um portão até outro campo. Mas ele não conseguiu fazer isso. Mais tarde, relembrando o incidente, Lincoln disse: não conseguia lembrar de modo algum da voz de comando correta para fazer minha companhia ir de um lado para o outro. Finalmente, quando chegamos perto do portão, gritei: esta companhia está dispensada por 2 minutos, depois dos quais se reagrupará do outro lado do portão. Com o passar do tempo, o grau de influência de Lincoln sobre os outros da milícia diminuiu. Enquanto outros oficiais mostravam seu valor e subiam de posto, Lincoln seguiu na direção oposta. Ele começou como capitão, mas o título e a posição não lhe valeram de nada. Ele não conseguiu superar a lei da influência.
No final de seu serviço militar, Abraham Lincoln encontrou seu lugar certo. Conseguiu a patente de soldado. Felizmente para Lincoln e para o destino dos Estados Unidos, ele superou sua incapacidade de influenciar os outros. Depois de seu período nas Forças Armadas, Lincoln teve passagem sem brilho pelo Legislativo de Illinois e pela Câmara de Deputados dos Estados Unidos. Mas com o tempo, muito esforço e experiência pessoal, ele se tornou uma pessoa de notável influência e causou grande impacto, tornando-se um dos melhores presidentes do país. Adoro o provérbio de liderança que declara: aquele que acha que lidera, mas não tem seguidores, está apenas dando um passeio. Se você não conseguir influenciar as pessoas, então elas não o seguirão. E se as pessoas não o seguirem, você não é líder. É a lei da influência. Não importa o que os outros pensam, digam. Lembre-se de que a liderança é influência. Nada mais, nada menos. Aplicar a lei da influência à sua vida. Número 1. Quais dos mitos deste capítulo você já aceitou no passado? Gerenciamento, empreendedor, conhecimento, pioneiro ou oposição? Por que você foi suscetível a esse mito? O que isso diz sobre sua percepção da liderança até agora? O que você precisa mudar em seu modo de pensar para estar mais disposto a melhorar a sua liderança no futuro? Número 2. No que você normalmente se baseia para convencer as pessoas a segui-lo? Faça uma autoavaliação em uma escala de 1 a 10, com cada um dos 7 aspectos relacionados no capítulo: relacionamentos, quem você conhece, conhecimento, o que você sabe, intuição, o que você sente, experiência, onde você esteve, sucesso anterior, o que você fez, capacidade, o que você pode fazer. Como você pode otimizar ou utilizar melhor aqueles quesitos em que as notas são baixas? Número 3. Encontre uma organização na qual trabalhar como voluntário. Escolha algo em que acredite, por exemplo, uma escola, sopa para os pobres, projetos comunitários, para oferecer seu tempo e energia. Se você acredita que tem capacidade de liderança, tente liderar. Assim, aprenderá a liderar por intermédio da influência.